Durante um jantar luxuoso para celebrar o relacionamento deles, um milionário prepara cada detalhe para uma noite perfeita. Enquanto sua parceira está indo ao banheiro, uma menina sem teto o aborda e o avisa. Senhor, ela colocou algo em seu bolo. Pego. Por instinto, ele silenciosamente troca os pratos de sobremesa sem ninguém perceber. Quando ela retorna, todos estão chocados com o que aconteceu. Se esta história te interessou, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. O horizonte da cidade de Nova York cintilava como um colar de diamantes contra o céu noturno, enquanto Richard Blackwood ajustava sua gravata Armani. Através das janelas do chão ao teto do Liele, o restaurante mais exclusivo de Manhattan, ele podia ver o Empire State Building iluminado por um suave brilho azul. 52 andares acima das ruas movimentadas, Richard havia reservado o jantar privado. O alcove, estrategicamente posicionado para oferecer privacidade e uma vista panorâmica que poucos poderiam pagar. Aos 45, Richard encarnava o sucesso. Seu império imobiliário se estendia por 3 continentes. Seu nome adornava edifícios em 12 grandes cidades. E sua fortuna pessoal há muito havia excedido a marca de bilhões de dólares. Contudo, esta noite nada disso importava. Esta noite era sobre Vanessa. Vanessa Palmer entrou na área de jantar com a graça praticada de uma mulher acostumada a chamar a atenção. Seu vestido esmeralda abraçava sua silhueta esbelta, complementando seu cabelo urbino, que caía sobre seus ombros em ondas soltas. Aos 34, ela possuía a beleza e a inteligência afiada que primeiramente atraiu Richard quando eles se conheceram em um gala de caridade 2 anos atrás. Você se superou, ela disse, seus olhos absorvendo o ambiente íntimo, a mesa adornada com rosas brancas, taças de champanhe de cristal e o brilho sutil da luz de velas. Serve a uma celebração. Mas isso é... Ela fez uma pausa, passando os dedos sobre o menu em relevo. Magnífico. Richard sorriu, embora apenas metade de sua boca se movesse para cima. Só o melhor para nós, ele disse, servindo Dom Perignon em seu copo para mais um ano de momentos extraordinários. Os copos deles tilintaram, o cristal produzindo um som claro e puro que parecia pairar no ar. A refeição progrediu através de pratos de arte culinária, vieiras seladas com essência de trufa, confit de pato com redução de cereja, limpadores de paladar, de sorvete de champanhe. Durante o jantar, Richard se viu estudando Vanessa mais atentamente que o usual. Havia algo diferente nela esta noite. Uma tensão sutil em seus ombros, um lampejo de nervosismo por trás de seu sorriso praticado. Está tudo bem? Ele perguntou entre os pratos. Você parece distraída. Apenas sobrecarregada por tudo isso, ela respondeu, gesticulando para a exibição extravagante. E talvez um pouco ansiosa sobre meu presente para você. Não está pronto ainda. Richard assentiu, embora a dúvida rastejasse nas bordas de seus pensamentos. Em 2 anos, ele havia aprendido a ler as expressões de Vanessa, e esta noite algo não estava se alinhando. Suas palavras diziam uma coisa, mas sua linguagem corporal contava outra história. Assim que os pratos principais foram retirados, Vanessa se desculpou. Preciso me refrescar antes da sobremesa. Ela disse beijando sua bochecha antes de desaparecer em direção aos banheiros. Deixado sozinho, Richard tomou um gole de seu vinho e olhou para a cidade. Seu telefone zumbiu com mensagens de Dubai e Singapura, mas esta noite elas poderiam esperar. Ele havia construído seu império estando presente em cada momento, lendo pessoas e situações com precisão estranha. E agora, seus instintos estavam silenciosamente, persistentemente tocando um alarme que ele não conseguia definir. O próprio chefe, Claude Bernier, apareceu com 2 travessas de prata cobertas. Monsieur Blackwood, nossa sobremesa especial de aniversário, chocolate.
Um soufflé com folha de ouro e framboesa. Madame Palmer mencionou que era o seu favorito. Richard o agradeceu, notando que, embora chocolate fosse de fato seu favorito, ele nunca havia discutido preferências de sobremesa com Vanessa. Um detalhe menor, talvez, mas que se registrou na crescente lista de pequenas discrepâncias. Enquanto Claude se retirava, a atenção de Richard foi atraída por uma comoção perto da entrada do restaurante. Uma pequena figura se esgueirava entre o maître e um segurança, um guarda, tecendo entre as mesas com notável agilidade. Em segundos, uma menina não mais velha que 12 anos apareceu na borda de sua alcova, respirando pesadamente. Ela vestia um moletom azul desbotado, vários tamanhos muito grande, jeans com buracos nos joelhos e tênis tão gastos que a marca era inidentificável. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, e seus olhos, surpreendentemente azuis e intensamente focados, travaram em Richard com uma urgência que o fez se endireitar na cadeira. Não coma daquele bolo, ela sussurrou, apontando para as travessas. Pratos de sobremesa. Ela colocou algo nele. Richard olhou para a menina momentaneamente, sem palavras. O quê? Quem é você? Como você? Por favor, a menina interrompeu, sua voz tremendo, mas determinada. Eu os ouvi conversando na cozinha. Ela subornou alguém para colocar algo em sua sobremesa, algo ruim. Antes que Richard pudesse processar suas palavras ou fazer outra pergunta, o segurança apareceu atrás da menina. Sinto muito, Sr. Blackwood. Esta criança de rua entrou pela entrada de serviço. Ela será removida imediatamente. Espere, Richard começou, mas a menina já estava se afastando. Troque os pratos, ela sussurrou urgentemente, enquanto o guarda pegava seu braço. Quando ela não estiver olhando, por favor. E então ela se foi, arrastada para fora da alcova, apesar de seus esforços. Richard ouviu o gerente se desculpando profusamente, prometendo que tal violação nunca mais aconteceria. Deixado sozinho com as sobremesas cobertas, Richard se viu diante de um dilema absurdo. A parte racional de sua mente, a parte que havia construído arranha-céus e negociado acordos de bilhões de dólares, descartou o aviso da menina como bobagem. Por que Vanessa iria querer machucá-lo? Era preposteroso, coisa de thrillers melodramáticos. No entanto, outra parte dele, o lado intuitivo que o havia salvado de inúmeros maus investimentos, não conseguia se livrar da intensidade desesperada da menina. Aqueles olhos não estavam mentindo, e havia algo errado com Vanessa a noite toda. Richard olhou para os banheiros. Vanessa ainda estava ausente. Com um movimento rápido que surpreendeu até a si mesmo, ele trocou as posições das travessas cobertas, garantindo que a sua agora estivesse na frente do assento de Vanessa. Ao fazer isso, ele notou um pequeno cartão com seu nome elegantemente impresso ao lado de uma das travessas, aquela que havia sido originalmente colocada diante dele. Ele tinha acabado de se sentar de volta em sua cadeira quando Vanessa retornou, sua maquiagem recém-aplicada, seu sorriso deslumbrante. A sobremesa chegou, Richard disse casualmente, seu coração acelerado, apesar de sua calma exterior. O chefe mencionou que é soufflé de chocolate. Seu favorito? Vanessa respondeu sentando-se. Eu me certifiquei de que preparassem especialmente. Com cerimônia praticada, eles simultaneamente levantaram as tampas de prata de suas sobremesas. Soufflés de chocolate idênticos estavam diante deles, guarnecidos com folha de ouro e cercados por elaborados redemoinhos de molho de framboesa. Parece divino, Vanessa disse pegando sua colher. Vamos? Richard fingiu dar uma mordida e então pousou sua colher para pegar seu vinho. Esta harmonização é excelente, ele comentou, observando enquanto Vanessa pegava uma porção generosa de seu soufflé. Ela concordou, saboreando a sobremesa. Está perfeito. Pelos próximos 20 minutos, Richard manteve a farsa, movendo sua sobremesa pelo prato
enquanto se engajava em uma conversa leve. Ele perguntou sobre o próximo evento de caridade dela, discutiu planos para um fim de semana nos Hamptons, tudo enquanto observava discretamente Vanessa por quaisquer sinais de mudança. No início não havia nenhum. Então, enquanto terminavam o café, ele a notou esfregando a têmpora. Dor de cabeça? Ele perguntou. Apenas uma leve, ela respondeu, seus dedos pressionando mais forte contra a testa. Provavelmente champanhe demais. 10 minutos depois, suas mãos começaram a tremer sutilmente enquanto ela pegava seu copo de água. Uma fina camada de transpiração apareceu em sua testa, apesar da temperatura perfeita do quarto. Richard observou tudo isso com crescente alarme e confirmação do impensável. Talvez devêssemos encerrar a noite, ele sugeriu. Você não parece bem. Não, Vanessa insistiu, sua voz ligeiramente tensa. Estou bem. Além disso, tenho uma surpresa para você. Deve chegar a qualquer minuto. Como se em sincronia, seu telefone tocou com uma mensagem. Richard observou enquanto ela verificava, sua expressão piscando com confusão e depois preocupação. Tudo bem? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Claro, ela disse muito rapidamente, deslizando o telefone para sua bolsa de mão. Apenas trabalho. Sempre algo. Mas Richard havia vislumbrado a mensagem. Nada ainda. Já deveria ter funcionado. E naquele momento, enquanto a mão de Vanessa tremia e seus olhos nervosamente varriam o quarto, Richard Blackwood percebeu que a menina de rua com os olhos desesperados acabara de salvar sua vida. Richard manteve a compostura com a facilidade praticada de um homem que havia negociado acordos de alto risco sob pressão. Sua mente, no entanto, corria através de possibilidades, cada uma mais perturbadora que a anterior. Do outro lado da mesa, a condição de Vanessa deteriorou-se rapidamente. Suas palavras começaram a ficar ligeiramente arrastadas, e o tremor em suas mãos tornou-se impossível de esconder. Vanessa, você está claramente indisposta, Richard disse firmemente. Vou chamar assistência médica. Não. A força de sua objeção o assustou. Eu só preciso de um pouco de ar. Vamos pagar e dar uma caminhada. Sua desesperação em evitar atendimento médico apenas reforçou suas suspeitas. Com calma deliberada, Richard sinalizou para a conta enquanto pegava a bolsa de mão de Vanessa com o pretexto de pegar seu cartão de crédito dela. O que você está fazendo? Ela perguntou, sua voz instável. Meu cartão Platinum está em sua bolsa. Lembra de quando você pegou aqueles brincos esta tarde? Era uma mentira, mas Vanessa estava muito desorientada para desafiá-lo. Ao abrir a bolsa de mão dela, ele rapidamente deslizou o telefone dela para seu bolso. O garçom chegou com a conta e Richard entregou seu cartão real, tudo enquanto observava a condição cada vez mais instável de Vanessa. Richard, ela sussurrou, suas pupilas dilatadas. Não me sinto bem. Eu sei, ele disse simplesmente. Ajuda está chegando. Antes que ela pudesse protestar novamente, Richard já havia sinalizado para o maître, que se aproximou com preocupação evidente em seu rosto. Sr. Blackwood, está tudo bem? Não, minha acompanhante está com uma emergência médica. Por favor, chame uma ambulância imediatamente. O restaurante explodiu em caos controlado. O gerente apareceu, a equipe abriu caminho e, em minutos, o santuário exclusivo do Luciel foi invadido por paramédicos. Richard forneceu a eles informações concisas e precisas. A idade de Vanessa, o início súbito dos sintomas, sua aparente desorientação. Senhor, você sabe se ela ingeriu algo em comum? Um paramédico perguntou enquanto eles se preparavam para transportá-la. Apenas o que foi servido no jantar, Richard respondeu cuidadosamente. Embora eu acredite que possa ter havido algo em sua sobremesa que não deveria estar lá. Os olhos do paramédico se estreitaram. Você está sugerindo contaminação intencional? Estou sugerindo que você talvez queira fazer um exame toxicológico, Richard disse calmamente.
e talvez preservar uma amostra daquele soufflé. Enquanto eles levavam Vanessa em cadeira de rodas para o elevador, Richard puxou o gerente do restaurante para o lado. Preciso das filmagens de segurança desta noite, particularmente da cozinha e de nossa mesa. Havia uma jovem que veio me avisar. Preciso saber quem ela é e como ela sabia. O gerente hesitou. Sr. Blackwood, isso exigiria envolvimento da polícia. Então os envolva, Richard disse, sua voz não deixando espaço para negociação. Porque o que aconteceu aqui esta noite não foi um acidente. Na ambulância, Richard sentou-se ao lado de uma Vanessa semi-inconsciente, sua mão manicurada agora conectada a um soro. Seus pensamentos se voltaram para a menina de rua, seu aviso desesperado, sua certeza, seu desaparecimento. Por que uma criança sem teto arriscaria segurança e prisão para avisar um estranho? Como ela sabia? No Hospital Geral de Manhattan, Vanessa foi levada às pressas para tratamento enquanto Richard era direcionado para uma área de espera. Sozinho pela primeira vez desde o incidente, ele pegou o telefone de Vanessa. Estava bloqueado, mas ele sabia a senha dela, seu ano e mês de nascimento. Algo que ele notara meses antes, mas nunca mencionara. O histórico de mensagens confirmou seus piores medos. Uma conversa com alguém salvo apenas como Jay continha discussões explícitas sobre dosagem, tempo e efeitos. O mais assustador foi a mensagem que ele vislumbrou no restaurante, seguida por trocas cada vez mais frenéticas. Jay, nada ainda. Já deveria ter funcionado. Vanessa, nada. Ele está bem. Algo está errado. Jay, o chefe seguiu as instruções? Vanessa, sim, eu o observei preparar. Jay, então ele deveria estar mostrando sintomas. A menos que a última mensagem tivesse chegado enquanto eles estavam na ambulância. Jay, você trocou os pratos. Verifique os pratos. A mão de Richard apertou o telefone. Havia mais, muito mais. Rolando para trás através de semanas de mensagens, revelou um plano calculado, visando não apenas sua noite, mas toda a sua fortuna. Referências ao seu testamento, que nomeava Vanessa como uma beneficiária significativa, apólices de seguro e contas offshore pintavam um quadro de planejamento meticuloso. O mais perturbador eram as referências casuais ao seu acidente antecipado e à nova vida que Vanessa e Jay planejavam depois. Richard nunca se considerou ingênuo, mas a profundidade dessa traição o atordoou. 2 anos de sua vida de confiança e intimidade compartilhada haviam sido um golpe longo e sofisticado. Um médico se aproximou, prancheta na mão. Sr. Blackwood, sou o Dr. Patel. Estabilizamos a senhorita Palmer e estamos fazendo exames. Os resultados iniciais sugerem alguma forma de toxina, possivelmente de origem vegetal. Você consegue pensar em algo que ela possa ter consumido que você não tenha? Apenas o soufflé de chocolate, Richard respondeu. Tínhamos refeições idênticas de outra forma. Bem, seja o que for, é sério. Se ela não tivesse recebido atenção médica imediata, Dr. Patel deixou a implicação pairar no ar. A polícia vai querer falar com vocês dois assim que ela estiver estabilizada. Richard assentiu. Vou cooperar totalmente e, doutor, tenho motivos para acreditar que isso não foi acidental. Talvez você queira garantir os pertences dela. Enquanto o médico saía, Richard se viu diante de um dilema moral. Parte dele queria ir embora, deixar Vanessa enfrentar as consequências de suas ações sozinha. Mas uma parte maior, a parte que havia construído sua reputação na integridade, sabia que precisava levar isso até o fim. Seu telefone do gerente do restaurante, Sr. Blackwood. A polícia está revisando nossas imagens de segurança. Eles identificaram a menina, embora não pelo nome. Ela parece ser uma frequentadora da área, possivelmente mora nas ruas perto do Central Park. Os oficiais mencionaram que ela foi vista no abrigo de St. Thomas, na 82nd.
Obrigado, Richard disse. E as imagens da cozinha mostram um de nossos novos subchefes adicionando algo a uma sobremesa marcada com seu nome. Ele foi detido para interrogatório. Richard encerrou a chamada e olhou pela janela do hospital para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora havia uma menina esperta de rua que havia salvado sua vida por razões que ele não conseguia entender. Encontrá-la de repente parecia tão importante quanto entender a conspiração contra ele. Uma mensagem de texto interrompeu seus pensamentos de seu chefe de segurança, a quem ele havia contatado a caminho do hospital. Equipe no hospital. Detetive Harris chegando em 5. Histórico completo de Palmer sendo compilado agora. Primeiro sinal vermelho. Vanessa Palmer parece ser uma identidade criada 3 anos atrás. Richard não se surpreendeu. A mulher que ele pensou conhecer estava se desvendando a cada minuto, substituída por uma estranha cujas verdadeiras intenções o assustavam. Ele ajeitou a gravata e se preparou para encontrar o detetive, mas seus pensamentos permaneciam fixos em encontrar a misteriosa menina. 2 horas depois, tendo fornecido sua declaração e entregue o telefone de Vanessa à polícia, Richard estava livre para sair. A detetive Harris havia sido cética no início, mas as evidências do telefone, combinadas com a confissão do chefe de que ele havia sido subornado para adicionar ingredientes especiais à sobremesa de Richard, haviam transformado o ceticismo em uma convicção sombria. Precisaremos de sua contínua cooperação, Sr. Blackwood, disse Harris. A senhorita Palmer, ou seja lá qual for o nome real dela, tinha cúmplices. Isso parece fazer parte de um esquema maior. Você a terá, Richard a assegurou, mas agora há mais alguém que preciso encontrar. Era quase meia-noite quando o Bentley de Richard parou em frente ao abrigo de St. Thomas. O bairro era um contraste gritante com o luxo do Luciel. Aqui, a realidade não era suavizada por champanhe e folha de ouro. Richard instruiu seu motorista a esperar e se aproximou da entrada, onde uma mulher com aspecto cansado estava trancando. Sinto muito, senhor. A entrada está fechada para a noite. Ela disse automaticamente. Então fez uma dupla verificação em sua vestimenta formal. Não estou procurando abrigo, Richard explicou. Estou procurando uma jovem, possivelmente de 11 ou 12 anos. Cabelos escuros, olhos azuis. Ela pode ter vindo aqui esta noite. A expressão da mulher endureceu. Não damos informações sobre a residência de nossos jovens. Richard entendeu sua cautela. Meu nome é Richard Blackwood. Esta menina salvou minha vida esta noite e preciso agradecê-la. Mais importante, ela pode estar em perigo por causa disso. A mulher, irmã Margaret, de acordo com sua etiqueta de identificação, o estudou cuidadosamente. Sr. Blackwood, o incorporador, aquele que está construindo o novo centro de arte no Brooklyn. Ele assentiu. Espere aqui, ela disse, desaparecendo lá dentro. Minutos se estenderam por um quarto de hora antes que a irmã Margaret retornasse. Ela não está aqui esta noite, mas sei quem você está descrevendo. Essa é a Lily. Ela vem e vai, nunca fica mais de 1 ou 2 noites. Inteligente como um chicote, mas desconfiada da autoridade. Você sabe onde posso encontrá-la? Ela tem esconderijos por toda a zona leste superior. Há uma banca de jornais abandonada perto da 86th na Lexington. Ela às vezes usa ou a entrada sul do parque. Mas, Sr. Blackwood, a voz da irmã Margaret suavizou. Essa criança foi decepcionada por todos os adultos em sua vida. Quaisquer que sejam suas intenções, seja cuidadoso com a confiança dela. Richard assentiu, compreendendo o peso do aviso. Obrigado, irmã. Enquanto seu carro se afastava do abrigo, Richard tomou uma decisão. Se encontrar os cúmplices de Vanessa era o trabalho da polícia, encontrar Lily era o dele, não apenas para agradecê-la, mas para entender por que uma criança de rua arriscaria tudo para salvar um estranho. O que ele não poderia saber então era que encontrar Lily mudaria não apenas o curso de sua investigação, mas toda a trajetória de sua vida. A aurora rompeu sobre Manhattan,
pintando o céu em tons aquarela de rosa e ouro. Richard não havia dormido. Depois de sair do abrigo, ele passara horas procurando os locais que a irmã Margaret mencionara. Mas Lily permanecia esquiva. Agora, enquanto seu motorista circulava à borda sul do Central Park pela terceira vez, o esgotamento nublava seus pensamentos. Senhor, seu motorista, Michael, arriscou. Talvez devêssemos retomar a busca depois que você descansar. Richard esfregou os olhos. Mais um circuito. Ele insistiu. Então voltaremos para a cobertura. Seu telefone tocou. Detetive Harris. Sr. Blackwood, fizemos progresso. O chefe confirmou que lhe pagaram 20 mil dirhams para adicionar um composto específico à sua sobremesa. Um composto que teria causado parada cardíaca em horas. O sangue de Richard gelou. E Vanessa, ainda inconsciente, mas estável. Identificamos seu cúmplice por suas comunicações, Jason Mercer, ex-gerente de fundos de cobertura com histórico de fraude. Estamos rastreando seu paradeiro agora. Vocês encontraram alguma conexão com outras vítimas potenciais? É por isso que estou ligando. Encontramos uma lista no armazenamento em nuvem da senhorita Palmer. Indivíduos ricos, todos solteiros, todos com ativos significativos. Seu nome era o terceiro em uma lista de 12. 2 das outras sofreram emergências de saúde inesperadas no ano passado. As implicações eram impressionantes. Você está dizendo que isso é um padrão? Acreditamos que sim. Uma operação sofisticada visando indivíduos de alto patrimônio líquido sem laços familiares próximos. A Sra. Palmer parece ser uma a ter vários operativos. Após encerrar a chamada, Richard olhou fixamente para a paisagem que passava. Ele havia construído muros ao seu redor após a partida de sua esposa 7 anos atrás, focado exclusivamente em seu império. Como aqueles muros quase lhe custaram tudo. Senhor, Michael interrompeu seus pensamentos. Eu acho que é ela. Richard olhou para onde seu motorista apontava. Perto da entrada do parque, uma pequena figura de moletom azul sentava-se em um banco, aparentemente observando os corredores matinais. Mesmo à distância, Richard reconheceu a postura cansada. Pare aqui, ele instruiu. Espere por mim. Ele se aproximou lentamente, ciente de que movimentos súbitos poderiam assustá-la. Ao se aproximar, Lily o avistou. Por um momento, ela se enrijeceu como se estivesse se preparando para correr. Então pareceu reconsiderar. Você trocou os pratos? Ela disse quando ele a alcançou. Não era uma pergunta. Sim. Richard sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você salvou minha vida. Preciso entender como você sabia. Lily o estudou com olhos muito velhos para seu rosto jovem. Eu ouço. As pessoas não notam crianças como eu. Somos invisíveis. Não para mim, Richard disse baixinho. Não mais. Meu nome é Richard Blackwood. Eu sei quem você é, ela respondeu. Suas fotos estão em edifícios. E você é Lily? Ela deu de ombros. É o que me chamam no abrigo. Lily, o que exatamente você ouviu? A menina puxou os joelhos para o peito, uma postura defensiva. Eu estava atrás do restaurante. Eles jogam fora comida boa às vezes. Coisas chiques que os ricos não terminam. Encontrei um lugar onde consigo ouvir a cozinha. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Aquela mulher, sua namorada, ela entrou pela porta dos fundos, encontrou-se com um cara de roupa de chefe, deu-lhe dinheiro, disse a ele para colocar algo em sua sobremesa especial. Ela disse o que era? Lily balançou a cabeça. Só que você não sentiria o gosto no chocolate e que pareceria... Ela hesitou. Como se seu coração simplesmente parasse. A precisão clínica do plano fez Richard se arrepiar. Por que você me avisou? Você correu um risco enorme. Pela primeira vez, Lily pareceu incerta. Eu não sei. Eu só... As pessoas não deveriam fazer isso umas com as outras. A simplicidade de seu código moral, apesar de quaisquer dificuldades que a tivessem colocado nas ruas,
tocou Richard profundamente. Obrigado não é o suficiente, ele disse finalmente. Mas sou grato mais do que posso expressar. Lily assentiu, claramente desconfortável com a gratidão. Ela está em apuros agora, a mulher? Sim, sérios apuros. Bom, a palavra continha anos de injustiças testemunhadas. Richard escolheu suas próximas palavras cuidadosamente. Lily, a polícia precisa do seu testemunho. Você é uma testemunha-chave. O medo brilhou em seu rosto. Sem polícia, eles vão me colocar no sistema. Eu entendo sua preocupação, Richard disse. Mas isso é maior do que apenas eu. Outras pessoas podem estar em perigo. A expressão de Lily endureceu. Eu te disse o que ouvi. Isso é tudo o que posso fazer. Richard reconheceu a futilidade de insistir. Em vez disso, ele mudou de curso. Quando você comeu pela última vez? A pergunta a pegou de surpresa. Ontem. Um cara me deu metade do cachorro-quente dele. Você me permitiria te comprar o café da manhã? Sem segundas intenções, apenas comida. A suspeita lutou com a fome em seus olhos. Finalmente a fome venceu. Há uma lanchonete na 17th. Eles não me expulsam se eu tiver dinheiro. 30 minutos depois, eles estavam sentados em uma cabine gasta na Murphy's Diner. Lily devorou panquecas e ovos com a intensidade de alguém que nunca sabia quando seria sua próxima refeição. Richard tomou café, dando-lhe espaço para comer, enquanto atendia mensagens de texto urgentes de sua equipe executiva e assessoria jurídica. Seu telefone não para de zumbir, Lily observou entre as mordidas. Pessoas se perguntando por que não estou no escritório. Richard respondeu. Ontem eu tive um dia agitado. Porque alguém tentou te matar. Richard se encolheu com a franqueza dela. Sim, isso tende a atrapalhar a agenda de alguém. Inesperadamente, Lily sorriu. Um flash rápido que transformou seu rosto de guardado para genuinamente infantil. Você fala engraçado, todo certinho. Perigo ocupacional de reuniões de conselho, Richard disse, retribuindo o sorriso dela. Lily, posso perguntar quantos anos você tem? 11, quase 12. E há quanto tempo você está sozinha? O sorriso desapareceu. Há um tempo. Richard não insistiu mais. Tenho uma proposta para você. O cansaço retornou à sua postura. Que tipo de proposta? Preciso da sua ajuda com a investigação. Em troca, posso oferecer-lhe acomodação segura, refeições, roupas novas, o que você precisar. Você quer me colocar em um lar adotivo? Ela disse secamente. Não, tenho uma suíte de hóspedes em meu apartamento. Você teria privacidade, segurança e nenhuma obrigação além de contar à polícia o que ouviu. Os olhos de Lily se estreitaram. Por que você faria isso? Você não me conhece. Por que você salvou minha vida sem me conhecer? Richard respondeu simplesmente por isso. E porque acho que podemos nos ajudar mutuamente. Não vejo como eu te ajudo além do que já fiz. Richard inclinou-se ligeiramente. Lily, de acordo com a polícia, há outros envolvidos neste esquema. Minha Vanessa não estava trabalhando sozinha. Seu testemunho pode ajudar a detê-los antes que outra pessoa se machuque. Por um longo momento, Lily olhou para seu prato vazio. Quando ela levantou os olhos, seus olhos azuis continham uma mistura de cautela e resolução. 3 dias. Vou ficar por 3 dias e conversar com a polícia uma vez. Depois vou embora. Esse é o meu acordo. Richard sabia que era melhor não insistir. Acordo. A cobertura ocupava os 2 últimos andares do Blackwood, a torre residencial principal de Richard na Park Avenue. Enquanto o elevador particular subia, Lily permaneceu perfeitamente imóvel, sua pequena mochila firmemente agarrada ao peito. O elevador requer uma chave de segurança, Richard explicou, percebendo sua ansiedade. Ninguém pode acessar este andar sem uma. Quando as portas se abriram diretamente no hall de entrada da cobertura, a compostura de Lily finalmente cedeu. Seus olhos se arregalaram enquanto ela observava os tetos altos,
A parede de janelas emoldurando o Central Park, o luxo discreto de uma casa projetada pelo arquiteto mais procurado de Manhattan. Você mora aqui sozinha? Ela perguntou, sua voz pequena. Eu moro. A admissão carregava um peso que Richard não havia antecipado. A senhora Chen, sua governanta, apareceu da cozinha. Sua expressão profissionalmente neutra piscou brevemente ao ver Lily antes de se suavizar novamente. Senhora Chen, esta é Lily. Ela ficará conosco por alguns dias. Por favor, prepare a suíte de hóspedes azul. Claro, Sr. Blackwood. Senhora Chen respondeu com uma leve reverência. A senhorita Lily se juntará a você para o almoço? Richard olhou para Lily, que parecia sobrecarregada pela formalidade. Talvez pudéssemos almoçar no terraço, algo simples. Enquanto a senhora Chen desaparecia para fazer os arranjos, Richard mostrou a Lily sua suíte. O quarto azul, como ele o chamava, havia sido projetado para as visitas de sua sobrinha, visitas que raramente se materializavam, pois a família de sua irmã permanecia firmemente enraizada em Londres. O quarto possuía uma cama queen size, um banheiro privativo com uma banheira grande o suficiente para nadar e uma pequena área de estar com vista para o East River. Isso é tudo seu enquanto você estiver aqui, Richard explicou. Há roupas no armário que podem caber em você. Minha sobrinha as deixou no verão passado. O banheiro tem tudo o que você pode precisar, mas se algo estiver faltando, é só perguntar a senhora. Lily ficou no centro do quarto, parecendo impossivelmente pequena contra a elegante mobília. Isso é maior que o abrigo inteiro. Reserve um tempo para se acomodar, Richard disse gentilmente. O almoço estará pronto em 1 hora. Então, se você estiver disposta, a detetive Harris gostaria de falar com você. Deixada sozinha, Lily moveu-se cautelosamente pelo quarto, tocando tecidos e superfícies como se pudessem dissolver sob seus dedos. A realidade de sua situação, de moradora de rua a moradora de uma cobertura na Park Avenue, parecia fantástica demais para ser absorvida de uma só vez. Em seu escritório em casa, Richard contatou sua equipe jurídica. Dado o status de Lily como menor sem representação de tutor, ele precisava garantir que seus direitos fossem protegidos durante qualquer interrogatório policial. Seus advogados providenciaram a presença de um defensor da criança e aconselharam Richard sobre as limitações de sua tutela temporária. No momento em que o almoço foi servido no terraço, Richard havia tomado 2 decisões. Primeiro, ele usaria todos os recursos à sua disposição para ajudar a polícia a desmantelar qualquer organização que o tivesse visado. Segundo, ele encontraria uma maneira de garantir a segurança futura de Lily, independentemente de ela ficar além de seu prazo de 3 dias. Lily apareceu para o almoço com as mesmas roupas gastas, embora seu rosto e mãos estivessem recém-lavados. Ela comeu sanduíches e frutas com a mesma intensidade focada que no restaurante, parando ocasionalmente para olhar a vista panorâmica de Manhattan se espalhando abaixo deles. Depois do almoço, Richard disse cuidadosamente: a detetive Harris virá com uma senhora chamada Sina Washington. Ela é uma defensora da criança. O trabalho dela é garantir que seus direitos sejam protegidos durante a entrevista. Lily pousou seu copo de limonada. O que eles vão me perguntar? Para descrever o que você ouviu e viu no restaurante. Eles gravarão sua declaração para que você não precise repeti-la mais tarde no tribunal. Ela estará lá, a mulher que tentou te machucar? Não, ela ainda está no hospital sob guarda. Lily assentiu, aparentemente satisfeita. Então, com a franqueza de uma criança, ela perguntou: você a amou? A pergunta pegou Richard desprevenido. Ele amou Vanessa? Ele certamente se sentia confortável com ela, desfrutava da companhia dela, apreciava a inteligência e a beleza dela. Mas o amor exigia vulnerabilidade, e Richard havia limitado cuidadosamente o quanto ele realmente compartilhava de si mesmo. Achei que poderia eventualmente, ele respondeu honestamente. Mas agora percebo que nunca a conheci de verdade.
Isso é triste, Lily disse simplesmente. Sim, Richard concordou. É. A conversa deles foi interrompida pela senhora anunciando a chegada da detetive Harris. Enquanto Lily se enrijeceu visivelmente, Richard ofereceu sua mão. Lembre-se, estarei bem ali com você. Apenas diga a eles o que você ouviu exatamente como me contou. Após um momento de hesitação, Lily colocou sua pequena mão na dele. Juntos, eles entraram para se encontrar com a detetive, nenhum deles ciente de que esta entrevista daria início a eventos que mudariam irrevogavelmente a vida de ambos. A detetive Harris era uma mulher compacta e eficiente, com cabelos prateados curtos e olhos que não perdiam nada. Ela cumprimentou Richard com cortesia profissional, então se ajoelhou no nível dos olhos de Lily. Você deve ser Lily, ela disse, seu tom gentil, mas não condescendente. Sou a detetive Harris. Obrigada por concordar em conversar comigo hoje. Lily não disse nada. Seu olhar se desviou para a mulher que estava atrás da detetive. A senhora Washington, a defensora da criança, alta e elegante em um simples terno azul, ofereceu a Lily um sorriso caloroso. Estou aqui para garantir que tudo corra bem para você, explicou a senhorita Washington. Se precisar de uma pausa ou não entender algo, é só me avisar. Eles se acomodaram no escritório de Richard, um cômodo com painéis de madeira e confortáveis cadeiras de couro dispostas em círculo para conversa, em vez de uma mesa. A detetive Harris montou um pequeno aparelho de gravação, explicando cada passo enquanto o fazia. Isso é apenas para que possamos lembrar exatamente o que você nos diz, ela assegurou a Lily. Está tudo bem para você? Lily assentiu empoleirada na beirada da cadeira como um pássaro pronto para voar. A entrevista prosseguiu com notável delicadeza. A detetive Harris havia claramente conduzido muitas entrevistas com crianças traumatizadas e sabia como criar espaço para a história de Lily sem pressionar demais. As respostas de Lily começaram como respostas de uma palavra, mas gradualmente se expandiram à medida que seu conforto aumentava. Então você estava atrás do Luciel, procurando comida descartada. Harris resumiu. É algo que você faz regularmente? Às vezes eles jogam coisas boas às quintas e sextas-feiras. Gente rica desperdiça muito. Richard se encolheu ligeiramente com essa observação. E foi então que você ouviu a senhorita Palmer conversando com alguém na cozinha? Lily assentiu. Ela entrou pela porta dos fundos. O segurança a deixou entrar. Eles se conheciam. Ela foi até a cozinha e conversou com um homem de roupas brancas. Um chefe. Acho que ele tinha um daqueles chapéus brancos altos. E o que você os ouviu discutir? A voz de Lily ficou mais suave. Ela deu dinheiro a ele. Muito. Centenas de dólares. Disse para se certificar de que a sobremesa do Sr. Blackwood tivesse o ingrediente especial. Disse que ninguém sentiria o gosto no chocolate. Eles mencionaram o que era este ingrediente? Não, mas ela disse. Lily hesitou, olhando para Richard. Ela disse que pareceria natural, como se o coração dele simplesmente parasse. O distanciamento clínico da declaração pairou no ar. Richard sentiu um calafrio apesar do calor do quarto. Eles disseram mais alguma coisa? Harris perguntou gentilmente. A testa de Lily franziu em concentração. O chefe estava nervoso, ficava dizendo que era arriscado. Ela disse a ele que haveria outro pagamento quando estivesse feito e que ninguém suspeitaria de nada porque... Ela parou de repente. Por que o quê, Lily? A senhorita Washington incentivou. Porque eles estavam planejando isso há 2 anos, desde o dia em que se conheceram. 2 anos. A totalidade do relacionamento deles. As mãos de Richard apertaram os braços de sua cadeira, seus nós dos dedos embranquecendo. Cada jantar, cada escapada de fim de semana, cada momento íntimo, tudo parte de um esquema elaborado. Depois que você ouviu isso, Harris continuou, aparentemente inalterada pelas revelações. O que você fez?
Corri para a frente. O porteiro tentou me parar, mas eu passei por ele. Tive que encontrar a mesa certa. Como você sabia qual era a mesa do Sr. Blackwood? Eu já tinha visto fotos dele em revistas, e eles estavam na mesa chique perto das janelas. Eu simplesmente sabia. A simplicidade do heroísmo de Lily atingiu Richard de novo. Esta criança, sem nada a ganhar e tudo a arriscar, agiu puramente por instinto moral. A entrevista continuou por mais 20 minutos, com Lily descrevendo como ela havia escapado do restaurante após entregar seu aviso. Finalmente, a detetive Harris desligou o gravador. Lily, você foi incrivelmente útil. Seu testemunho será crucial nesta investigação. A senhora Washington inclinou-se para a frente. Há mais alguma coisa que você gostaria de contar à detetive Harris? Qualquer coisa que você tenha lembrado enquanto falava. Lily hesitou, então enfiou a mão no bolso do moletom. Tenho isso, ela disse, tirando o que parecia ser um antigo celular flip. Às vezes encontro telefones no lixo. Este ainda funcionava, então o guardei para emergências. Ela o entregou à detetive. Depois que os ouvi conversando, tentei gravar um pouco. Não sei se funcionou direito. O som está ruim. Harris aceitou o telefone com evidente surpresa. Você gravou a conversa deles? Só um pouco antes de começarem a dar detalhes sobre o ingrediente especial. Richard e Harris trocaram olhares de espanto. Evidências de áudio potenciais fortaleceriam significativamente o caso. Lily, isso é extraordinário, disse Harris. Posso levar este telefone como prova? Nós lhe forneceremos um substituto. Você pode ficar com ele. Lily deu de ombros. A bateria está quase descarregada de qualquer forma. Após Harris e Washington partirem com promessas de retornar no dia seguinte, Richard se viu sozinho com Lily na cobertura repentinamente silenciosa. Você está bem? Ele perguntou, notando sua exaustão. Sim, ela olhou para ele, incerteza em seus olhos. Eu me saí bem? Você se saiu melhor do que bem, Richard a assegurou. Você foi excepcional. O alívio inundou seu rosto. Posso ir descansar agora? Estou realmente cansada. Claro, pedirei a Sr. Chen para trazer o jantar para o seu quarto mais tarde, se preferir. Lily assentiu agradecida e se retirou para o quarto azul, deixando Richard para processar as revelações do dia. A conversa gravada, por mais breve que fosse, poderia provar-se decisiva na construção de um caso contra Vanessa e seus cúmplices. Mais pessoalmente perturbadora foi a confirmação de que todo o relacionamento deles havia sido orquestrado desde o início como um golpe longo e sofisticado visando sua fortuna. Richard serviu-se de um uísque escocês e foi para as janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Enquanto a noite caía, as luzes piscavam em Manhattan como estrelas nascendo. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu desprendido das certezas que haviam definido sua existência, seu julgamento, sua autossuficiência, seu controle cuidadoso dos relacionamentos. Seu telefone tocou, interrompendo sua introspecção. Era Harris. Sr. Blackwood, analisamos o áudio do telefone de Lily. Apesar da má qualidade, ele corrobora seu testemunho. Podemos ouvir claramente a senhorita Palmer discutindo o pagamento para adicionar algo à sua sobremesa. Essa é uma boa notícia, Richard disse. Há mais, Harris continuou. A senhorita Palmer recuperou a consciência. Ao saber das evidências contra ela, ela se ofereceu para cooperar em troca de consideração durante a sentença. Que tipo de cooperação? Nomes, datas, detalhes operacionais. De acordo com sua declaração inicial, ela faz parte de uma rede que visa indivíduos ricos. Ela afirma que foi recrutada depois de contrair dívidas com as pessoas erradas. Você acredita nela? Harris fez uma pausa. Nossa verificação de antecedentes confirma que ela já foi empregada legitimamente em gestão de patrimônio privado. Teve alguns problemas com jogos de azar, perdeu sua licença e acumulou dívidas, mas isso não desculpa avisar pessoas inocentes.
Não, Richard concordou. Não desculpa. Há algo mais que você deve saber, Harris acrescentou, seu tom mudando. Investigamos o histórico de Lily com base nas poucas informações que temos. Não há registro de uma criança desaparecida que corresponda à sua descrição. Nenhum histórico de assistência social, nenhuma matrícula escolar, nada. Como isso é possível? Ainda estamos investigando, mas parece que ela pode ter vivido fora do sistema por anos, talvez com um pai ou tutor que a manteve isolada ou pior. As implicações eram perturbadoras. Uma criança sem existência oficial era vulnerável de maneiras que Richard mal conseguia compreender. O que acontece com ela depois dos 3 dias? Ele perguntou. Normalmente ela entraria no sistema. Lar adotivo, muito provavelmente. Richard pensou na independência feroz de Lily, sua inteligência, sua decência fundamental, apesar de quaisquer circunstâncias que a tivessem colocado nas ruas. E se houvesse alternativas? Ele perguntou cuidadosamente. Como? Não tenho certeza ainda, mas gostaria de explorar opções antes de recorrer ao lar adotivo. A voz de Harry suavizou ligeiramente. Sr. Blackwood, eu entendo sua gratidão por Lily, mas a tutela temporária é muito diferente da responsabilidade de longo prazo. Estou ciente, Richard respondeu. Apenas me mantenha informado sobre os próximos passos no caso. Após encerrar a ligação, Richard instruiu a assistirem a preparar o jantar para Lily e levá-lo ao quarto dela. Em seguida, ele contatou sua equipe jurídica novamente, desta vez com perguntas específicas sobre tutela, adoção e os direitos de crianças indocumentadas. Na manhã seguinte, Richard estava revisando documentos em seu escritório em casa quando a senhora Chen anunciou que Lily estava lá acordada e pedindo café da manhã. Ele a encontrou no terraço envolta em um roupão de pelúcia vários tamanhos maior, o cabelo úmido do banho. Bom dia, ele a cumprimentou. Dormiu bem? Sua banheira é grande o suficiente para nadar, ela respondeu, o que não era exatamente uma resposta. E a água fica quente para sempre. Richard sorriu, reconhecendo luxos que ele dava como garantidos através dos olhos dela. Pedi a Sr. Chen para preparar o café da manhã que você quiser. Panquecas novamente? Desta vez com mirtilos? Absolutamente. Enquanto comiam, Richard notou Lily o estudando com uma intensidade incomum. Finalmente ela largou o garfo. Por que você está sendo tão legal comigo? A franqueza da pergunta era típica de Lily. Várias razões, Richard respondeu honestamente. Gratidão, certamente, mas também porque acho que você merece gentileza. Todos merecem, mas especialmente as crianças. Não sou uma criança normal, ela disse, mexendo nas panquecas. Não, você não é. Você é extraordinária. Ela olhou para cima bruscamente, claramente desacostumada a elogios. A detetive me perguntou sobre meus pais ontem depois que você saiu da sala. Richard manteve sua expressão neutra. O que você disse a ela? Que eu não tenho nenhum, não mais. Sinto muito, Lily. Ela encolheu os ombros com indiferença praticada. Faz muito tempo. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 7 anos. Depois que ela se foi, fiquei com uma amiga dela por um tempo, mas depois essa senhora também desapareceu. Eu tenho me virado sozinha. A recitação casual de abandono quebrou algo no peito de Richard. Antes que ele pudesse responder, seu telefone zumbiu com uma mensagem de Harris. Avanço no caso. Várias prisões durante a noite. Preciso falar com você, Lily, o mais rápido possível. 1 hora depois, a detetive Harris chegou com a senhora Washington e uma terceira pessoa. Um homem esguio de 40 e poucos anos, com olhos gentis atrás de óculos de armação de arame. Sr. Blackwood, Lily, este é o Dr. Bennett do Serviço Social. Harris o apresentou. Dadas as circunstâncias incomuns, achei que seria útil tê-lo conosco. Richard se enrijeceu ligeiramente, ciente de quão rápido as coisas estavam se movendo. Eles se acomodaram na sala de estar, onde Harris os atualizou sobre o progresso da investigação.
Com base na cooperação da Sra. Palmer e nas evidências da gravação de Lily, executamos mandados de busca em vários locais na noite passada. Prendemos 4 indivíduos, incluindo Jason Mercer, o principal cúmplice da Sra. Palmer. O já das mensagens de texto, Richard esclareceu. Exatamente. Mercer foi ligado a pelo menos 3 outros esquemas semelhantes visando indivíduos ricos. Em 2 casos, a vítima sofreu emergências de saúde graves, mas sobreviveu. No terceiro, ela olhou para Lily, claramente editando suas palavras. O resultado foi menos afortunado. Foram todos envenenamentos? Richard perguntou. Vários métodos, mas sim, todos envolviam a introdução de substâncias nocivas. O papel da Sra. Palmer era tipicamente estabelecer relacionamentos com os alvos, ganhar sua confiança e criar oportunidades para os incidentes. Richard absorveu essa informação com crescente horror. Quantos outros haviam sido enganados como ele? Quantos não tiveram a sorte de ter seu próprio anjo da guarda aparecendo no momento crucial? Agora, em relação a Lily, Harris continuou, virando-se para a jovem sentada de pernas cruzadas no sofá. Dr. Bennett está aqui para discutir os próximos passos. Dr. Bennett sorriu calorosamente para Lily. Primeiro, quero agradecer-lhe por sua bravura. O que você fez foi notável. Lily não disse nada, sua expressão reservada. Não conseguimos localizar nenhum registro seu em nosso sistema. Ele continuou gentilmente. Você pode me dizer seu nome completo e data de nascimento? Lily, ela disse firmemente. Apenas Lily. E tenho 11, quase 12. Nenhum sobrenome. Ela deu de ombros. Talvez uma vez. Não me lembro agora. Dr. Bennett trocou olhares com Harris. Bem, Lily, precisamos encontrar um lugar seguro e permanente para você morar. Um lugar onde você possa ir à escola, fazer amigos, ter uma infância normal. Eu estava bem antes, Lily insistiu, embora sua voz não tivesse convicção. Você estava sobrevivendo, Dr. Bennett corrigiu gentilmente. Mas as crianças merecem mais do que apenas sobreviver. Elas merecem prosperar. Richard permaneceu em silêncio durante essa troca, mas agora ele se inclinou para a frente. Dr. Bennett, o que exatamente você está propondo? Inicialmente, colocação em lar adotivo de emergência enquanto estabelecemos a identidade legal de Lily. Então, dependendo das circunstâncias, lar adotivo de longo prazo ou potencial adoção se surgirem candidatos adequados. Richard sentiu Lily enrijecer ao seu lado. Seu acordo de 3 dias estava se aproximando rapidamente de um ponto crítico, um que poderia mandá-la de volta para um sistema que ela claramente temia, ou pior, de volta para as ruas se ela fugisse. E se eu me candidatar a uma tutela temporária? Richard perguntou, as palavras surgindo antes que ele as tivesse processado completamente. Enquanto os detalhes legais são resolvidos, 4 pares de olhos se voltaram para ele em surpresa, nenhum mais chocado do que o de Lily. Sr. Blackwood, Dr. Bennett começou cuidadosamente. A tutela é uma responsabilidade significativa, não uma decisão a ser tomada impulsivamente por gratidão. Estou ciente, Richard respondeu, encontrando certeza ao falar. Mas Lily e eu desenvolvemos um relacionamento. Ela está confortável aqui. Isso proporcionaria estabilidade durante um período tumultuado. Embora incomum, não é sem precedentes. A Sra. Washington interveio. Dadas as circunstâncias extraordinárias e os recursos do Sr. Blackwood, a tutela temporária poderia ser considerada enquanto os arranjos permanentes são explorados. Dr. Bennett ainda parecia cético. Nós precisaríamos realizar um estudo de caso, verificações de antecedentes, múltiplas entrevistas. Tudo o que eu acolho, Richard interrompeu. Estou simplesmente sugerindo que consideremos o que é melhor para Lily agora, não o que é mais conveniente processualmente. Durante toda esta discussão, Lily havia permanecido em silêncio, seus olhos disparando entre os adultos enquanto eles debatiam seu futuro.
Finalmente ela falou. Eu não tenho direito a uma opinião. O quarto ficou em silêncio. Dr. Bennet se recuperou primeiro. Claro que sim, Lily. O que você gostaria? Ela olhou para Richard, sua expressão uma mistura complexa de esperança e cansaço. Isso é só porque eu te ajudei? Porque você não me deve nada. Não se trata de dever, Richard disse baixinho. É sobre fazer o que é certo para nós dois. Lily considerou isso. Então se virou para o Dr. Bennet. Quero ficar aqui, pelo menos por enquanto. Os adultos trocaram olhares. Uma negociação silenciosa acontecendo acima da cabeça de Lily. Finalmente Harris falou. Dadas as circunstâncias incomuns e o papel de Lily como testemunha-chave, acredito que podemos providenciar uma tutela temporária de emergência enquanto o processo formal avança com a supervisão apropriada, é claro. Dr. Bennet assentiu relutantemente. Precisarei registrar a papelada imediatamente e o Sr. Blackwood agendará o estudo de casa para o início da próxima semana. Ao final da reunião e enquanto os visitantes se preparavam para partir, Richard sentiu uma pequena mão escorregar para a sua. Olhando para baixo, ele viu Lily olhando para ele com uma mistura de incerteza e algo que poderia, com tempo e confiança, se tornar esperança. Você falou sério? Ela perguntou quando eles estavam sozinhos. Sobre querer que eu ficasse. Cada palavra, Richard a assegurou. Mas só se for isso que você quer também. A resposta de Lily foi apertar sua mão uma vez, brevemente, mas firmemente, antes de soltar. Um gesto mais eloquente do que quaisquer palavras poderiam ter sido. As 3 semanas seguintes passaram em um turbilhão de processos legais, visitas de assistentes sociais e ajustes graduais. Enquanto Richard e Lily navegavam em seu novo arranjo, a tutela temporária de emergência foi concedida com eficiência surpreendente. Uma combinação dos recursos de Richard, da advocacia da detetive Harris e das circunstâncias incomuns do caso havia agilizado um processo normalmente atolado em burocracia. Para Lily, a transição da sobrevivência nas ruas para a vida na cobertura trouxe revelações diárias. O conceito de ter seu próprio espaço, refeições confiáveis e um adulto que consistentemente cumpria as promessas era território estrangeiro. Ela abordava cada dia com otimismo cauteloso, esperando que o outro sapato caísse para Richard revelar que tudo isso era caridade temporária que logo expiraria. Para Richard, a curva de aprendizado era igualmente íngreme. Sua vida ordenada e previsível havia sido virada de cabeça para baixo pela presença de uma criança que fazia perguntas diretas, mantinha horários estranhos e via seu mundo com honestidade sem filtros. A Sra. Channing foi inestimável, ajudando a transformar a suíte de hóspedes em um quarto adequado com cores vibrantes e móveis apropriados para a idade, orientando Richard em questões práticas como inscrições escolares e consultas pediátricas. Em uma manhã fresca de outubro, Richard encontrou Lily na mesa do café da manhã, cercada por sacolas de compras. Você comprou a loja inteira? Ele perguntou, aceitando o café da Sra. Chen. A Sra. Washington me levou às compras ontem, enquanto você estava em reuniões. Lily explicou. Ela disse que eu precisava de roupas apropriadas para a audiência de amanhã. A audiência, uma formalidade para estender a tutela temporária de Richard, enquanto o processo de adoção prosseguia, pairava grande em suas mentes. Apesar das garantias da equipe jurídica de Richard de que tudo estava progredindo bem, Lily permanecia ansiosa. Quer me mostrar o que você selecionou? Richard perguntou, percebendo sua necessidade de distração. Lily tirou um vestido azul marinho com colarinho branco. Simples, mas elegante. A Sra. Washington disse, isso parece respeitoso, mas não pretensioso. Não sei o que pretensioso significa. Significa tentar demais impressionar as pessoas, Richard explicou. E ela está certa. Aquele vestido é perfeito. Lily tocou o tecido. É a coisa mais cara que já tive.
Richard sentiu a familiar dor que frequentemente acompanhava as observações objetivas de Lily sobre sua vida anterior. Você teve sua reunião preliminar com a juíza Reynolds, certo? O que você achou dela? Ela foi legal. Me fez muitas perguntas sobre morar aqui, se eu me sentia segura, se estava feliz. Lily mexeu seu cereal na tigela. Eu contei a ela a verdade, que é... Lily olhou para cima, seus olhos azuis sérios, que eu nunca pensei que teria um lar de verdade novamente. Mas estou começando a acreditar que este pode ser ele. A declaração simples atingiu Richard com uma força inesperada. Esta criança, que havia sido falhada por todos os adultos em sua vida, estava cautelosamente estendendo confiança a ele, um presente mais valioso do que qualquer acordo que ele já havia fechado. Ele a assegurou. Não importa o que aconteça no tribunal amanhã. Este é seu lar pelo tempo que você quiser. Um pequeno sorriso pairou no rosto de Lily antes que ela mudasse de assunto. A detetive Harris ligou ontem. Ela disse que prenderam mais pessoas ligadas ao caso. Richard assentiu. A investigação havia se expandido drasticamente nas últimas semanas. O que inicialmente parecia ser um incidente isolado, havia se revelado uma elaborada rede visando indivíduos ricos em toda a costa leste. Vanessa, cujo nome verdadeiro acabou sendo Elena Marov, estava cooperando totalmente com as autoridades, trocando informações por considerações em sua eventual sentença. A detetive também disse que eu talvez não precise testemunhar no tribunal por causa das gravações e da minha declaração. Lily continuou. Isso é verdade? Parece que sim, Richard confirmou. A evidência contra eles é esmagadora. O alívio inundou o rosto de Lily. A perspectiva de enfrentar sua ex-namorada no tribunal estava claramente pesando sobre ela. Richard vinha defendendo agressivamente que Lily fosse poupada desse trauma, usando todas as suas conexões para protegê-la. Tenho uma surpresa para você, Richard disse, mudando de assunto. Que tal conhecer alguém especial hoje? Os olhos de Lily se estreitaram desconfiados. Que tipo de especial? Minha irmã e a família dela estão vindo de Londres para a audiência. Eles ficarão conosco por uma semana. Sua irmã? O alarme brilhou no rosto de Lily. Você nunca mencionou uma irmã. Elizabeth, ela é 3 anos mais nova que eu, tem 2 filhos, Sophie, que tem 14, e James, que tem 9. Lily absorveu essa informação com visível ansiedade. Eles sabem sobre mim? Claro, eles estão animados para conhecê-la. Mas e se eles não gostarem de mim? E se eles acharem que você não deveria adotar uma criança de rua qualquer? O medo em sua voz era palpável. Richard sentou-se ao lado dela, cuidadoso para manter a distância física que ela ainda preferia. Primeiro, você não é uma criança de rua qualquer. Você é Lily, corajosa, inteligente e perceptiva. Segundo, a opinião da minha família não vai mudar nada em nosso arranjo. E terceiro, ele sorriu gentilmente. Eles vão te adorar. Lily não parecia convencida. Que horas eles chegam? O voo deles pousa às 2 horas. Nos encontraremos aqui por volta das 16. As horas até a chegada da família passaram com crescente tensão. Lily trocou de roupa 3 vezes, recusou a oferta da Sra. Chen para arrumar seu cabelo e finalmente se retirou para seu quarto para ler. Sua mais nova paixão desde que Richard a havia apresentado à biblioteca da cobertura. Precisamente às 16 horas, o elevador anunciou visitantes. Richard encontrou Lily parada na outra ponta da sala de estar, sua postura rígida de ansiedade. Pronta? Ele perguntou. Ela assentiu bruscamente enquanto as portas do elevador se abriam. Elizabeth Blackwood Hayes entrou na cobertura com a energia dinâmica que sempre a caracterizou. Alta e elegante como seu irmão, com os mesmos olhos cinzentos penetrantes, ela parou apenas brevemente para abraçar Richard antes que seu olhar encontrasse Lily. Você deve ser a jovem que salvou meu irmão impossível, ela disse calorosamente, aproximando-se de Lily com a mão estendida em vez de presumir um abraço. Sou Elizabeth. Obrigada por mantê-lo por perto.
Gostamos bastante dele, apesar de suas tendências workaholic. Lily apertou a mão dela cautelosamente. Você fala como ele, toda certinha. Elizabeth riu, um som rico que preencheu o quarto. Condicionamento de colégio interno, receio, impossível de se livrar. Seu marido David, professor de literatura em Oxford, seguiu com seus filhos. Sophie, 14, indo para os 20, ofereceu a Lily um sorriso tímido e um oi silencioso. James, de 9 anos, não tinha tais reservas. É verdade que você morava nas ruas? Ele perguntou, olhos arregalados de fascínio. Você lutava contra vilões. Tio Richard disse que você era uma heroína. James, Elizabeth o repreendeu. Discutimos perguntas apropriadas, lembra? Está tudo bem, Lily disse, relaxando um pouco com a franqueza do menino. Eu morei nas ruas por um tempo, e não lutei contra ninguém, mas ajudei seu tio quando algumas pessoas más tentaram machucá-lo. James parecia impressionado. Isso é ainda mais legal do que o papai disse. O gelo quebrado, eles se moveram para a sala de estar, onde a senhora Chen havia preparado chá e refrescos. Richard observou com silenciosa satisfação, enquanto Lily gradualmente se descontraía sob o gentil questionamento de Elizabeth e o entusiasmo de James. Quando o jantar foi servido, Lily estava sentada de pernas cruzadas no chão com James, ensinando-lhe um truque de cartas que ela havia aprendido de outra criança de rua. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças foram acomodadas em seus quartos, Richard se juntou a Elizabeth e David no terraço. O ar de outubro era fresco, as luzes da cidade criando uma tapeçaria de iluminação abaixo deles. Ela é notável, Richard, Elizabeth disse tomando seu vinho. Absolutamente notável. Eu sei, ele concordou. Às vezes mal consigo acreditar no que ela sobreviveu. Você aprendeu algo mais sobre o passado dela? David perguntou. Richard balançou a cabeça. Muito pouco. A mãe dela morreu quando ela tinha 7 anos. Uma doença de algum tipo, embora Lily não saiba os detalhes. Ela ficou com um amigo da família que eventualmente a abandonou. Nenhum registro de seu nascimento foi encontrado, o que sugere que a mãe dela pode ter sido indocumentada. As autoridades estão criando documentos de identidade legais para ela agora. Elizabeth estudou o rosto do irmão. Isso é mais do que gratidão, não é? Essa conexão entre vocês dois. Muito mais, Richard admitiu. Ela mudou tudo, Liz. Como eu vejo o mundo, como penso sobre minhas prioridades, meu legado. A paternidade tende a fazer isso, David observou com um sorriso. É aterrorizante, Richard perguntou de repente, ser responsável por moldar a vida de outra pessoa. Absolutamente, Elizabeth confirmou, mas também o desafio mais gratificante que você jamais enfrentará. E pelo que vi hoje, você já está à altura lindamente. Na manhã seguinte, ocorreu a audiência formal perante a juíza Reynolds. Lily, resplandecente em seu novo vestido, sentou-se ao lado de Richard na sala da juíza, ladeada pela senhora Washington e pelo advogado de Richard. Elizabeth e David esperavam do lado de fora, tendo se oferecido para comparecer como apoio moral. A juíza Reynolds, uma mulher distinta na faixa dos 60 anos, com reputação de meticulosidade em assuntos de tribunal de família, revisou a documentação antes de se dirigir a eles. Este é um caso incomum, ela começou, mas não sem precedentes. Sr. Blackwood, você está solicitando uma extensão da tutela temporária enquanto o processo de adoção continua. Isso está correto? Sim, meritíssima, Richard confirmou. E o senhor entende as responsabilidades que isso acarreta, particularmente dado o histórico único e os desafios potenciais de Lily? Entendo. A juíza virou-se para Lily. E você, jovem? Conversamos na semana passada sobre seus desejos. Eles mudaram? Não, mamãe, Lily respondeu claramente. Eu quero ficar com Richard. A juíza Reynolds os estudou, sua expressão pensativa. Os relatórios dos serviços sociais são esmagadoramente positivos.
A avaliação da senhora Washington indica um ambiente seguro e acolhedor. A investigação de antecedentes não revela preocupações quanto à adequação do Sr. Blackwood como tutor. Ela fechou o arquivo. Dados esses fatores, estou estendendo a tutela temporária por 6 meses, período durante o qual o processo formal de adoção prosseguirá, salvo circunstâncias imprevistas. Anteciparei a aprovação da adoção naquele momento. O alívio inundou Richard. 6 meses lhes permitiriam estabelecer uma rotina, matricular Lily na escola e começar a construir uma vida juntos sem a ameaça imediata de separação. Obrigado, meritíssima, ele disse sinceramente. A juíza sorriu, sua postura oficial suavizando ligeiramente. Esta situação surgiu de circunstâncias infelizes, mas às vezes coisas bonitas nascem de solo difícil. Desejo a ambos o melhor enquanto constroem sua família. Fora do tribunal, Elizabeth e David esperavam com abraços e congratulações. Sophie havia feito um cartão de boas-vindas à família, assinado por todos eles, que ela apresentou a Lily com orgulho tímido. Isso significa que você é minha prima agora? James perguntou a Lily. Quase, Richard explicou. Será oficial em cerca de 6 meses. Isso é para sempre, James resmungou. Não podemos simplesmente dizer que ela é a nossa prima agora? Por mim, tudo bem, Lily disse, a mais relaxada que Richard a vira desde que a família de Elizabeth chegara. Eles celebraram com almoço no restaurante favorito de Lily, escolha dela, apesar da oferta de Richard de qualquer restaurante na cidade. A lanchonete de Murphy havia se tornado algo como um marco para eles, um lugar onde Lily se sentia confortável e conhecida. Enquanto terminavam a refeição, o telefone de Richard tocou. Detetive Harris, com notícias que ele esperava, mas temia. Vanessa Helena queria encontrá-lo sozinha. Você não precisa fazer isso, Elizabeth disse quando ele explicou a situação. O que quer que ela queira dizer, seus advogados podem lidar com isso. Eu preciso, Richard respondeu, para ter um encerramento, se nada mais. E quanto a Lily? David perguntou baixinho, acenando com a cabeça para onde Lily e as crianças estavam engajadas em uma conversa animada sobre um videogame. Não vou contar a ela até depois. Isso só a preocuparia desnecessariamente. No dia seguinte, enquanto Elizabeth levava as crianças ao Central Park, Richard visitou o centro de detenção onde Helena aguardava julgamento. Ela havia perdido peso, suas roupas de grife substituídas por vestimenta padrão de presidiária, sua maquiagem antes perfeita ausente. No entanto, ela ainda se portava com a compostura que o havia atraído no início. Obrigada por vir, ela disse enquanto se sentavam um de frente para o outro na sala de visitas. Eu não tinha certeza se você viria. Eu também não, Richard admitiu. Por que você queria me ver? O olhar de Helena era direto, sua voz firme, para pedir desculpas. Não que isso mude alguma coisa, mas você merece ouvir isso cara a cara. Um pedido de desculpas por tentar me matar parece um tanto inadequado. Eu sei, ela olhou para as mãos. O que eu fiz, do que eu concordei em fazer parte, foi imperdoável, mas quero que você saiba que nem tudo foi mentira. Richard sentiu uma explosão de raiva. 2 anos da minha vida, Helena. Ou seja lá qual for o seu nome verdadeiro. 2 anos de engano calculado. Helena é meu nome verdadeiro, ela disse baixinho. Marov é meu nome de casada, um casamento que existia apenas no papel, parte do estabelecimento de minha falsa identidade. Mas Helena é o nome que meus pais me deram. Por que você está me contando isso? Porque eu quero que você saiba uma coisa verdadeira sobre mim. Houve momentos, muitos momentos, em que esqueci porque estava com você, quando desejei poder apagar minha dívida, meu envolvimento e apenas ser a mulher que você pensava que eu era. Richard estudou seu rosto, procurando manipulação ou engano. Ele encontrou apenas resignação e arrependimento. A menina que te avisou, Helena continuou. Ouvi dizer que ela está morando com você agora. Richard enrijeceu.
Ela está fora dos limites nesta conversa. Eu entendo. Eu só queria dizer que estou feliz por vocês dois. A compostura de Helena rachou ligeiramente. Quando me contaram o que aconteceu, que você havia trocado as sobremesas, senti alívio. Por baixo de tudo, senti alívio por você estar seguro. Richard não sabia o que fazer com essa confissão. Isso não apagava a traição, o planejamento calculado, o fato de que ela o teria visto morrer sem intervenção. Os outros em sua organização, ele disse finalmente, estão todos sob custódia? A maioria não os que estão no topo. Eles são muito isolados, muito cuidadosos. Sua voz diminuiu. É por isso que pedi para vê-lo, para avisá-lo para ficar vigilante. Eles não gostam de pontas soltas. Richard sentiu um calafrio. Você está sugerindo que Lily e eu ainda estamos em perigo? Estou sugerindo cautela. Eles perderam milhões quando esta operação foi exposta. Pessoas assim não perdoam facilmente. Ao sair da detenção, o aviso de Helena ecoou na mente de Richard. Ele já havia aumentado a segurança na cobertura e contratado proteção pessoal para as saídas de Lily, mas talvez medidas adicionais fossem necessárias. Ao retornar para casa, ele encontrou Elizabeth e as crianças de volta do parque. Lily estava ensinando Sophie a jogar xadrez, um jogo que Richard a havia introduzido semanas antes e ao qual ela se dedicou com notável aptidão. Tudo bem? Elizabeth perguntou, notando sua expressão. Bem, ele a assegurou, afastando as preocupações por um momento. Apenas cansado. Naquela noite, depois que todos se recolheram aos seus quartos, Richard encontrou Lily sentada no terraço, enrolada em um cobertor, contra o frio de outubro. Não conseguiu dormir? Ele perguntou, juntando-se a ela. Ela balançou a cabeça. Aconteceu muita coisa hoje. Meu cérebro não desliga. Conheço a sensação. Eles sentaram em um silêncio confortável por um tempo, observando as luzes da cidade. Finalmente Lily falou. Sua irmã é legal, e a família dela também. Eles gostam muito de você. James tem perguntado quando você pode visitá-los em Londres. Lily sorriu ligeiramente. Ele é um garoto legal, mas faz 1 milhão de perguntas. Traço de família, receio. Outro silêncio. Este pensativo. Richard, o que acontece agora? Depois da adoção, quero dizer. O que quisermos que aconteça, ele respondeu. Escola para você, trabalho para mim, construindo uma vida juntos. Você alguma vez se preocupa que vai se arrepender de me acolher? Richard virou-se para encará-la completamente. Lily, em toda a minha vida, nunca tive tanta certeza de uma decisão quanto tenho desta. A única coisa que lamento é que você teve que sofrer tanto antes de nos encontrarmos. Lily assentiu, absorvendo suas palavras. Então, em um movimento que surpreendeu a ambos, ela se inclinou contra o lado dele, a primeira vez que ela havia iniciado o contato físico, além de um breve toque de mão. Que bom que eu estava atrás daquele restaurante naquela noite, ela disse suavemente. Richard cuidadosamente colocou o braço em volta dos ombros dela. Eu também, Lily, eu também. Enquanto estavam sentados juntos sob o vasto dossel de estrelas, Richard fez uma promessa silenciosa. Quaisquer que fossem as ameaças que ainda pudessem existir, quaisquer que fossem os desafios que se apresentassem, ele garantiria que Lily nunca mais enfrentasse o mundo sozinha. 6 meses depois, a primavera havia transformado a cidade de Nova York. Flores de cerejeira explodiram no Central Park. Cafés nas calçadas se espalharam pelas ruas ensolaradas e uma energia palpável vibrava pela metrópole que despertava. Na cobertura de Richard Blackwood, transformações semelhantes haviam ocorrido. Mudanças sutis, mas profundas, que haviam transformado um espaço elegante, mas impessoal, em um lar genuíno. O quarto de Lily não mais se assemelhava a uma suíte de hóspedes. As paredes, antes de um azul neutro,
Agora exibiam um mural do céu noturno que ela e Richard haviam pintado juntos durante um fim de semana. Estantes transbordavam de volumes que iam da literatura clássica à fantasia moderna, evidência de seu voraz hábito de leitura. Uma escrivaninha na janela abrigava um computador onde ela completava tarefas para a West Ridge Academy, a escola particular progressiva que ela frequentava desde janeiro. A cozinha, antes impecável e raramente usada, agora carregava evidências de aulas de culinária com a Sra. Chen, que havia descoberto em Lily uma aprendiz entusiasmada. A sala de jantar formal havia sido reaproveitada como um espaço multiuso, onde Richard revisava planos arquitetônicos, enquanto Lily trabalhava em projetos escolares, música clássica tocando suavemente ao fundo. Mais reveladoras eram as fotografias que agora adornavam paredes e mesas por toda a cobertura. Lily e Richard na mesa de ação de graças com a família de Elizabeth. A primeira viagem de esqui de Lily para Aspen. Richard participando da competição de debate de Lily na escola. Uma crônica visual de uma família sendo formada. Uma experiência compartilhada de cada vez. Nesta manhã de sábado em particular, Richard encontrou Lily na cozinha tentando fazer crepes sob a vigilância da senhora. O segredo está no pulso, que a Sra. Chen explicava. Muito movimento, e a massa se espalha irregularmente. Lily, com a língua presa entre os dentes em concentração, habilmente virou um crepe dourado perfeito. Eu consegui. Muito bem, Richard comentou, servindo-se de café. Você dominou uma habilidade que continua a me iludir. Isso é porque você não tem paciência. Lily respondeu com a avaliação franca que ainda pegava Richard desprevenido às vezes. A Sra. Chen diz que cozinhar é como arquitetura. Precisa de precisão e planejamento. A Sra. Chen é muito sábia. Richard concordou, piscando para sua governanta. São crepes comemorativos? Talvez, Lily disse, de repente, focada intensamente em sua tarefa. Depende do que acontecer hoje. Hoje, o culminar de 6 meses de processos legais, estudos de casa e preparativos. A juíza Reynolds faria sua decisão final sobre o pedido de Richard para adotar Lily. Embora todos os indicadores sugerissem que a aprovação era certa, Lily permaneceu cautelosamente otimista em vez de confiante. Sophie me mandou uma mensagem hoje de manhã, Lily mencionou, mudando de assunto. Ela planeja visitar durante as férias de verão. Richard assentiu, reconhecendo a tática de desvio. Isso seria maravilhoso. Talvez pudéssemos todos ir para a casa dos Hamptons por uma semana. Com James também? Lily perguntou, animando-se. A turma toda. David tem uma bolsa de escrita na Colômbia neste verão. Então eles estarão em Nova York por 6 semanas. O relacionamento entre Lily e seus futuros primos havia florescido ao longo de videochamadas 2 vezes por semana e pacotes de cuidados trocados através do Atlântico. Sophie havia superado sua timidez inicial para se tornar uma confidente para Lily, enquanto ela navegava pelo terreno desconhecido da dinâmica social do ensino médio. James simplesmente adorava Lily, que pacientemente lhe ensinava truques de cartas e estratégias de xadrez durante suas chamadas. Após o café da manhã, eles se recolheram aos seus quartos para se preparar para a audiência da tarde. Richard, ajustando sua gravata diante do espelho, refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos 6 meses. Lily havia demonstrado notável resiliência e adaptabilidade, mas a transição não foi sem desafios. Pesadelos a assombraram inicialmente, sonhos vívidos onde ela estava de volta às ruas, ou sendo perseguida por figuras sombrias. Ela lutou com rotinas básicas, como horários regulares de refeições e de dormir, conceitos estranhos para uma criança que havia sobrevivido por improvisação. A escola apresentou seus próprios obstáculos. Apesar de sua inteligência natural, a educação de Lily havia sido irregular na melhor das hipóteses. Testes de colocação revelaram lacunas significativas, ao lado de áreas de proficiência surpreendente.
Richard havia contratado tutores para trabalhar intensivamente com ela antes da matrícula, e a Westridge Academy havia criado um currículo modificado para acomodar sua situação única. A confiança permaneceu o trabalho mais delicado em andamento. Lily se abriu incrementalmente sobre seu passado, fragmentos de memórias compartilhados em momentos de silêncio. Sua mãe, Maria, era indocumentada, trabalhando em vários empregos para sustentá-las. Após sua doença, câncer, Lily agora entendia que havia uma sucessão de arranjos temporários, nenhum durando mais do que alguns meses. Aos 9, ela aprendeu que instituições significavam separação e lares adotivos significavam incerteza. Então ela escolheu as ruas, onde pelo menos controlava seu próprio destino. Uma batida em sua porta interrompeu os pensamentos de Richard. Lily estava na entrada, vestindo o vestido azul marinho da audiência inicial, agora combinado com um cardigã que Elizabeth havia enviado de Londres. Seu cabelo, que havia crescido além dos ombros, estava preso com um simples grampo. "Eu estou bem?" ela perguntou, atipicamente incerta. "Perfeita", Richard a assegurou. "Pronta para o grande dia?" "Acho que sim", ela torceu a ponta de seu cardigã. "Posso te perguntar algo? Qualquer coisa. Depois de hoje, se tudo correr como deveria, como devo te chamar? Quero dizer, eu tenho te chamado de Richard, mas se você for legalmente meu pai." A pergunta pegou Richard desprevenido. Eles discutiram amplamente os aspectos práticos da adoção, mas nunca este elemento fundamental. "O que parecer certo para você", ele disse cuidadosamente. "Não há obrigação de mudar o que você me chama." Lily assentiu, absorvendo isso. "Ok, eu só queria saber as regras." "Conosco, a única regra é a honestidade", Richard a lembrou. "Todo o resto nós descobrimos à medida que avançamos." O tribunal parecia diferente desta vez, menos intimidador, mais familiar. A senhora Washington os cumprimentou calorosamente, assim como o advogado de Richard. Até a detetive Harris fez uma aparição, tendo permanecido em contato com Lily ao longo dos meses de procedimentos legais. "Nervosa?" Harris perguntou a Lily enquanto esperavam fora da sala da juíza. "Um pouco", Lily admitiu. "Algo ainda pode dar errado, certo?" Harris balançou a cabeça. "Nem pensar. Nunca vi uma preparação tão completa para uma adoção. Cada caixa marcada, cada pergunta respondida. Além disso, a juíza Reynolds é uma grande fã sua." "Minha?" Lily pareceu surpresa. "Ela mencionou seu caso em 2 discursos públicos sobre resiliência e segundas chances, sem citar nomes, é claro." Esta informação pareceu acalmar Lily. No momento em que foram chamadas para a sala da juíza, seus ombros haviam relaxado e sua respiração se normalizado. A juíza Reynolds as cumprimentou com um sorriso caloroso. "Sr. Blackwood, Lily, é bom vê-los novamente. Entendo que as coisas têm progredido bem." "Muito bem, meritíssima", Richard confirmou. A juíza revisou os relatórios finais, assentindo com satisfação. "Senhora Washington, alguma preocupação restante dos serviços sociais?" "Nenhuma, meritíssima. O ambiente familiar é exemplar. Lily está prosperando academicamente e socialmente, e o vínculo entre ela e o Sr. Blackwood se desenvolveu lindamente." "E Lily?" A juíza Reynolds virou sua atenção para a menina. "Como você se sente em tornar este arranjo permanente?" Lily encontrou o olhar da juíza firmemente. "Já me parece permanente. Os papéis apenas o tornam oficial para todos os outros." Um sorriso brilhou no rosto da juíza. "Muito bem dito. Tendo revisado toda a documentação e recomendações, não encontro motivos para atrasar. O pedido de adoção é por meio deste concedido." Ela assinou os documentos oficiais com um floreio, então estendeu a mão para Lily. "Parabéns, Lily Blackwood. Esse é um nome e tanto para se honrar." "Blackwood?" Lily ecoou, olhando para Richard surpresa. "Só se você quiser", ele a assegurou rapidamente. "Podemos hifenizar ou escolher algo inteiramente diferente."
Não, Lily disse firmemente. Blackwood é bom. Combina. Fora do tribunal, a detetive Harris ofereceu congratulações antes de puxar Richard de lado brevemente. O último da rede foi apreendido, ela o informou baixinho. O testemunho de Helena Marov foi fundamental. Você e Lily podem finalmente deixar isso para trás. A notícia tirou um peso que Richard não havia percebido que ainda carregava. As medidas de segurança aumentadas, os guarda-costas, os sistemas aprimorados na cobertura, as verificações de antecedentes para todos que entravam em contato com Lily poderiam talvez ser aliviadas agora. Obrigado, ele disse sinceramente. Por tudo. Harry sorriu. Apenas fazendo meu trabalho. Embora eu admita que este caso tem sido particularmente satisfatório. Falando nisso, tenho algo para Lily. Ela presenteou Lily com uma pequena caixa. Dentro havia um distintivo de detetive júnior. Não oficial, mas impressionantemente realista. Honorário, Harris explicou, por serviço excepcional ao NYPD. Não muitas pessoas ganham um desses. O rosto de Lily se iluminou enquanto ela prendia o distintivo em seu cardigã. Legal. Vem com algemas? Absolutamente não, Richard interveio, fazendo Harris e Lily rirem. Eles celebraram naquela noite com uma pequena reunião na cobertura. Elizabeth e sua família se juntaram via videochamada de Londres, erguendo taças de champanhe e, no caso das crianças, cidra espumante em um brinde transatlântico. Os amigos mais próximos de Richard, um círculo deliberadamente pequeno que ele cultivara ao longo dos anos, vieram trazendo presentes e votos de felicidades. Até a senhora vai dar uma pastilha bastante amoçada. Chen se juntou às festividades, presenteando Lily com um livro de receitas de família manuscrito para começar sua coleção. Enquanto a noite chegava ao fim e os últimos convidados partiam, Richard encontrou Lily no terraço, contemplando as luzes da cidade com a expressão pensativa que muitas vezes precedia suas observações mais profundas. Feliz? Ele perguntou, juntando-se a ela no parapeito. Sim, ela disse simplesmente. É estranho, porém. Passei tanto tempo preocupada com hoje e agora acabou. É assim que ocasiões importantes geralmente parecem. A antecipação pode ser mais intensa do que o próprio evento. Lily assentiu. Eu estava pensando na minha mãe. Ela teria gostado de você, eu acho. Eu gostaria de tê-la conhecido, Richard disse suavemente. Ela deve ter sido notável para ter criado alguém como você, mesmo por um curto período. Ela costumava me contar histórias sobre as estrelas, Lily continuou, olhando para cima para as poucas visíveis através da poluição luminosa de Nova York. Ela disse que quando as pessoas que amamos se vão, elas se tornam estrelas para que possam sempre nos observar. Richard seguiu seu olhar para cima. Um belo pensamento. Eu acho que ela ficaria feliz que eu não estou mais sozinha. Lily virou-se para encará-lo completamente, que nós não estamos mais sozinhos. A verdade simples da declaração ressoou profundamente. Antes de Lily, Richard estava cercado por pessoas, mas fundamentalmente isolado, conectado por negócios e obrigações sociais, mas raramente por um entendimento genuíno. Agora, através das circunstâncias extraordinárias que os uniram, ele havia encontrado a família em seu sentido mais verdadeiro. Tenho algo para você, ele disse, alcançando o bolso. Seu pequeno presente de adoção. Ele entregou a ela uma caixa de veludo. Dentro havia um delicado colar de prata com um pingente em forma de estrela. Pequenos diamantes capturando as luzes da cidade. É lindo, Lily sussurrou, tocando-o gentilmente. Olhe as costas, Richard sugeriu. Lily virou o pingente para encontrar uma inscrição. Família encontrada, não perdida. Lágrimas brotaram em seus olhos. Uma rara demonstração de emoção de uma criança que havia aprendido cedo a esconder a vulnerabilidade. Você me ajuda a colocá-lo? Enquanto Richard prendia o colar, Lily falou em uma voz tão baixa que ele quase não ouviu. Pai, a palavra pairou no ar entre eles, mais preciosa do que qualquer joia,
mais vinculativa do que qualquer documento legal. Sim, ele respondeu, sua própria voz embargada pela emoção. Nada, Lily disse, virando-se para encará-lo com um sorriso que iluminou todo o seu ser. Só experimentando. Richard a puxou para um abraço gentil, que ela retribuiu sem hesitação. Outro marco em seu relacionamento em evolução. Eles ficaram juntos no terraço, pai e filha, não por sangue, mas por escolha, por perseverança, pelos misteriosos desígnios do destino que haviam colocado uma menina esperta de rua atrás de um restaurante exclusivo exatamente na noite certa. Um ano depois, a lanchonete de Murphy tinha um novo cliente regular, ou melhor, clientes. Todos os sábados pela manhã, Richard e Lily Blackwood ocupavam o mesmo boxe gasto onde haviam compartilhado sua primeira refeição juntos. A tradição começou como um lembrete de sua jornada, mas evoluiu para algo mais. Um marco de autenticidade em vidas que agora incluíam galas de escolas particulares, funções de negócios e obrigações sociais. Neste sábado em particular, enquanto terminavam seu café da manhã ritual, Lily notou um jovem observando-os do outro lado da lanchonete, não mais do que 8 ou 9 anos, com roupas muito grandes para seu corpo magro e olhos cansados que a lembravam dolorosamente de si mesma. Pai, ela disse baixinho, a palavra agora confortável e natural. Às 3 horas, perto do balcão. Richard seguiu o olhar dela, entendendo instantaneamente. O que você acha? Ele está com fome e assustado. Sem mais discussão, Richard sinalizou para a garçonete e pediu um café da manhã adicional para a viagem, mais um para ser comido no balcão. Enquanto se preparavam para sair, Lily se aproximou do menino com cuidadosa indiferença. Os assentos do balcão são melhores se você estiver sozinho, ela o aconselhou. Mônica garante que você ganhe bacon extra se sentar lá. O menino a olhou desconfiado. Estou esperando alguém. Claro, Lily concordou facilmente. Mas enquanto você espera, você deveria comer. Já pedimos para o balcão, está pago. Seria uma pena desperdiçar. Ela colocou uma nota de 20 reais no balcão ao lado dele. Caso seu alguém não apareça. A expressão do menino oscilou entre orgulho e fome desesperada. Por quê? Lily encontrou seu olhar com perfeita compreensão. Porque alguém uma vez fez o mesmo por mim. Lá fora, Richard esperava pacientemente. Você acha que ele vai aceitar? Eventualmente, quando tivermos ido embora e ele puder fingir que foi ideia dele. Richard assentiu, familiarizado com o orgulho complexo de crianças que tiveram que se virar sozinhas. Poderíamos fazer mais. Eu sei, mas primeiros passos primeiro. A confiança leva tempo. Eles caminham juntos sob o sol da primavera, pai e filha. Sua jornada compartilhada refletida no ritmo fácil de sua conversa e na sincronização inconsciente de seus passos. 6 meses após a adoção de Lily por Richard ter sido finalizada, ele havia estabelecido a Fundação Blackwood, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar crianças em situações de vida instáveis. Ao contrário de abrigos ou programas de acolhimento tradicionais, a fundação focava na criação de caminhos para a estabilidade através da educação, mentoria e reunificação familiar sempre que possível. O primeiro centro Blackwood havia sido inaugurado em Manhattan, oferecendo desde moradia de emergência até assistência jurídica para famílias indocumentadas e apoio educacional. Lily, apesar de sua pouca idade, havia se envolvido em todos os aspectos do planejamento, sua experiência em primeira mão na formação de políticas e programas que os serviços sociais tradicionais frequentemente negligenciavam. Você acha que deveríamos contar ao detetive Harris sobre ele? Lily perguntou enquanto caminhavam. Vamos ver se ele retorna à lanchonete na próxima semana, Richard sugeriu. Algumas batalhas não podem ser apressadas. Lily assentiu, compreendendo o delicado equilíbrio entre ajuda e interferência. Sua mão se levantou para tocar o pingente de estrela que ela nunca removia.
um gesto que se tornara habitual quando ela estava pensando profundamente. Pai, ela disse enquanto esperavam pelo carro. Lembra quando você me perguntou por que eu te avisei naquela noite no restaurante? Claro. Eu acho que finalmente entendi o porquê. Não foi só porque envenenar alguém é errado, foi porque ela hesitou encontrando as palavras, porque às vezes as pessoas precisam que alguém as veja. Realmente as veja quando ninguém mais o faz. Richard sentiu a garganta lá apertar com emoção. E agora nos vemos um ao outro. Sim, Lily concordou, seu sorriso iluminando o dia já ensolarado. Agora sim. Enquanto eles dirigiam pelas ruas da cidade em direção à casa, Richard refletiu sobre a extraordinária cadeia de eventos que os havia trazido a este momento. Um homem rico que tinha tudo, exceto conexão. Uma menina esperta de rua que não tinha nada, exceto coragem e o tempo inexplicável que os havia colocado ambos no Luciel naquela noite fatídica. Alguns poderiam chamar de coincidência, outros de intervenção divina. Richard Blackwood, outrora um homem que acreditava apenas no que podia ser medido e quantificado, agora abraçava uma explicação mais simples. Às vezes o universo conspira para unir as almas que mais precisam uma da outra. E enquanto Lily apontava marcos e compartilhava observações sobre a cidade deles, a cidade dela agora também, Richard sabia com absoluta certeza que, independentemente das circunstâncias que os haviam unido, suas vidas estavam destinadas a se cruzar o tempo todo. Pai, Lily disse de repente, interrompendo seus pensamentos. Eu tenho pensado no que a juíza Reynolds disse sobre fazer jus ao nome Blackwood. E eu acho que talvez seja o contrário. Talvez o nome tenha que fazer jus a nós, ao que construímos.